Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E eu hoje venho, através desse vídeo, fazer alguns questionamentos sobre essa dependência, os riscos da dependência da China, ou os riscos da dependência do agronegócio brasileiro da China e a irresponsabilidade, a incapacidade, a inconsequência do atual governo com relação a essa entrega, onde eu afirmo categoricamente que nós não somos mais soberanos com relação à produção de alimentos no Brasil. A China, a dependência só aumenta e isso para nós é um perigo muito grande. Eu vou falar aqui com vocês sobre essa situação. Eu só queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com mais pessoas, porque esse é um alerta nacional. Isso é uma situação que governadores precisariam se levantar, prefeitos precisariam se levantar. Eu sei que todos dependem de muito dinheiro. Quem chegar com poder e dinheiro nos estados, nos municípios e no Brasil, toma conta do que quiser. O Brasil é um país assim. E Alexandre de Moraes recentemente falando que nós tínhamos nos tornado independente. Não, nós estamos cada vez mais colônia da China. A China tem influência em todas as áreas no Brasil. Que independência é essa? Vivemos numa colônia e vamos viver sendo como uma colônia porque nós não temos autoridade. O Brasil não tem independência. Com esses rombos que nós estamos vendo cada vez mais em Brasília, o Brasil se torna dependente, onde qualquer poder financeiro acaba dominando o Brasil muito facilmente. E hoje nós somos colônia. Alexandre de Moraes, ministro do STF, só para informar ao senhor, nós somos colônia chinesa, tá? Mas então eu vou fazer algumas observações rápidas, porque eu fiz um texto, e esse texto anda pelas redes sociais no Brasil inteiro, nas mídias escritas, e assim como um áudio que eu fiz, que anda pelo Brasil por vários grupos de WhatsApp, e isso tem me chamado a atenção porque as pessoas têm me procurado para buscar entender um pouquinho mais sobre essa situação. O título desse texto eu coloco assim: Brasil à venda? Um ponto de interrogação. Como a dependência da China ameaça a nossa soberania econômica, financeira, operacional e comercial? Nós sabemos que todas as quatro estão comprometidas. Economicamente o Brasil passa por um desastre, financeiramente nós estamos quebrados, operacionalmente nós estamos cada vez mais inviáveis por inúmeros aspectos e comercialmente nós só temos a China como destino, Então vamos lá. Brasil, dependência comercial ou colônia chinesa? Totalmente colônia chinesa. Nós não temos mais autoridade e autonomia sobre o território nacional. Essa é a verdade. E aqui fica um desafio para o atual governo, para os seus ministros. Aliás, que vergonha que foi aquela reunião, pelo amor de Deus, fizeram uma reunião ministerial e depois com empresários que não vai dar em nada. Não, aliás, fizeram um pronunciamento ridículo, irresponsável, terrorista até, quando falaram que iriam importar alimentos, zerar a tributação de alimentos, que o Brasil é o maior ou um dos maiores exportadores do mundo e que essa influência a partir de países que não têm condições de exportar para nós o volume necessário, somente criou um terrorismo somado, àquela retirada e volta das linhas de crédito do Plano Safra. Terrorismo, ponto final. Então, a relação comercial entre Brasil e China atingiu um nível extremamente crítico. Por quê? Estamos fortalecendo uma parceria estratégica ou nos tornando economicamente subordinados? É óbvio que estamos nos tornando cada vez mais subordinados à China. A crescente dependência brasileira do mercado e dos investimentos chineses nos coloca em uma posição de extrema vulnerabilidade. Se essa relação for abalada, o impacto sobre nossa economia pode ser devastador. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Hoje nós imploramos, pedimos amém para a China em qualquer situação, sem nem sequer citar uma possível saída da China do Brasil. Se sair, quebra, viramos a Venezuela muito rapidamente. A relação entre Brasil e China no comércio agropecuário não é extremamente ou exatamente uma parceria equilibrada. Não existe parceria. Aqui não existe relação comercial, existe domínio, mas sim uma dependência brasileira das compras chinesas. A China domina o mercado de exportações do Brasil, especialmente no setor de commodities, como soja, carne bovina e minério de ferro. Esse domínio acontece por quê, Celso Ricardo? Porque a China é o maior comprador, é o maior investidor. O capital chinês está muito forte no Brasil, em todas as áreas, setor primário, secundário e terciário. Por isso, o Brasil direciona grande parte da sua produção para atender a demanda chinesa. E isso faz com que o país dependa fortemente desse mercado. Nós não temos competitividade,
O Brasil não é competitivo, nós somos omisso e vivemos de sazonalidade. O Brasil não tem poder de barganha, o Brasil tem pouca influência sobre as decisões chinesas, e as decisões chinesas já estão até sobre a política brasileira, podem ter certeza disso. Falta de diversificação de mercados e uma indústria enfraquecida, porque nós só trabalhamos commodities brutas, nós não transformamos, e eu não entendo a incapacidade e a incompetência de governos de não ter mudado essa história. Qual é o tamanho do mistério que existe em Brasília que ninguém pode mudar essa história? Impressionante, preocupante. Ou seja, a relação é mais favorável para a China do que para o Brasil, ponto final. A presença chinesa abrange praticamente todos os setores produtivos nacionais: agronegócio, mineração, indústria, infraestrutura. Enquanto isso, o Brasil acumula uma dívida pública enorme, superior a 9 trilhões, enfrenta uma taxa Selic elevada e uma reforma tributária que promete encarecer ainda mais a produção. A reforma tributária que foi feita agora recentemente é uma vergonha, né? A reforma da simplificação que aumentou a carga tributária. É só no Brasil mesmo que existe isso, né? Agora, a situação se agrava. A China não quer apenas comprar, ela quer produzir em solo brasileiro. Com o governo sinalizando a liberação de terras degradadas para estrangeiros ou para capital internacional através de um leilão, os chineses já demonstraram interesse em cultivar soja e milho no Brasil. Isso significa que podemos nos tornar apenas uma base operacional para a produção chinesa, enquanto o produtor brasileiro perde espaço e competitividade. Essa é a realidade, né? Carlos Favaro, mediante a todos os seus comunicados vergonhosos, veio a público dizer que o Brasil iria abrir leilão de terras degradadas para buscar capital internacional. Isso está sendo entregue de mão dadas, né, numa bandeja para a China. A China teve recentemente em São Paulo numa reunião onde manifestou interesse, né, de investir, e é óbvio que ela vai tomar conta de tudo. São praticamente 16% do território nacional composto de terras degradadas, e a China, com seu grande poder financeiro e a sua influência no Brasil, com certeza vai tomar conta, e nós vamos nos tornar uma base produtora para a China, né? Enquanto potências como Estados Unidos, Rússia e até a própria China protegem seus setores produtivos e impõem regras no comércio internacional, o Brasil adota uma postura passiva, ridícula e medíocre de entregar o que nós temos para o capital internacional e prejudicar o setor de produção no Brasil. Sem um plano estruturado, caminhamos para um cenário de endividamento cada vez mais crescente, falências e pedidos de recuperação, eu não tenho dúvida disso. O Brasil, maior produtor de alimentos do mundo, pode se tornar um mercado secundário dentro da sua própria cadeia produtiva. E como eu disse, a China vai mais além, né? E isso é uma preocupação válida nossa, pelo menos das pessoas de bem. O crescente envolvimento da China no financiamento de infraestrutura no Brasil, incluindo ferrovias, portos e setores estratégicos, pode aumentar sua influência sobre a logística e a economia do país. O caso do Porto de São Luís, no Maranhão, é um exemplo disso aí que nós temos, né? A China é um grande investidor daquele porto, assumiu 51% do projeto do porto, fortalecendo a presença chinesa no setor portuário brasileiro. Olha o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Além de portos, os investimentos chineses em ferrovias, como a Ferrovia da Integração Oeste-Leste e a possível ferrovia bioceânica, indicam um interesse estratégico da China em garantir o escoamento eficiente da sua produção, porque a China pode dizer isso, né, das suas commodities brasileiras para o seu mercado. O momento exige liderança e ação. Por quê? Porque a história cobrará no futuro nossa decisão.